Deixa eu passar aqui na sequência, Leonardo Rodrigues, ele que é da Renovigi. A influência de uma boa instalação na experiência do cliente. Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Para nós da Renovigi é um prazer estar participando do fórum mais uma vez aí, um fórum excepcional, muito bem organizado, né? E é fundamental que aqui apresentemos questões relevantes, né, e que agreguem, com certeza, muito a todos os instaladores, fornecedores que estão presentes hoje, né? Então, vou fugir um pouco do trivial aqui hoje, que seria apresentar também a Renovigi. Todo mundo já conhece sobre a Renovigi, eu espero que sim. Mas vou apresentar um pouco aí das nossas análises, o que está rolando dentro da empresa, dentro da minha área de pesquisa e desenvolvimento, de engenharia, o que nós estamos atentos e o que enxergamos como tendência a estudos e a especificações, visando sempre a nossa premissa, que é a qualidade, que está sendo totalmente focada dentro da Renovigi hoje, né? E desde nossa inicialização no mercado, certo? Então, o meu foco aqui vai ser realmente aí a influência, né, de uma boa instalação na experiência do cliente, que é um tema bastante comentado, como proporcionar a melhor experiência possível para o cliente durante toda a vida útil do meu sistema fotovoltaico, né? E não apenas no momento de fazer uma venda ou de proporcionar um pós-venda aí, tá? Então, em termos gerais, essa figura é bastante conhecida por todos aí, né? Sejam distribuidores, sejam integradores, em sua maioria aí, que é o payback do sistema, né? Normalmente a gente olha para o payback nesse formato. Aqui eu trouxe em meses, né, para ficar mais fácil o comparativo, que é o meu objetivo fazer aqui. Onde a gente tem um payback normalmente apresentado para o cliente, considerando o normal, o trivial, o operacional, né? A operação normal do produto, questões normais aí de implementação, né, custos, projeto, produtos e tudo mais, certo? Porém, essa é uma curva variável no tempo, né? Por que eu falo isso? Porque tudo isso depende de como você vai operacionalizar esse sistema, tá? E como isso vai ser saudável para o teu sistema ao longo de toda a vida útil, né? Considerando aí uma taxa aí de inflação e demais taxas de 1% ao mês na elevação, quando eu tenho algum tipo de problema que envolve equipamento, e aqui eu quero entrar mais na parte de inversor, né? Eu tenho um deslocamento dessa curva, porque isso normalmente não é previsto, né, no meu projeto, certo? Normalmente não é previsto aí na hora de uma apresentação normal a um cliente, né? Então, considerando uma taxa de 1% ao mês, eu tenho já um deslocamento aí de 12 meses na minha curva, tá? Isso questões operacionais que não tangem a garantia, tá? Ou por a garantia já ter acabado do equipamento, ou pelo fato de ter alguma incidência aí que não é coberta pela garantia e tal, né? Influências aí do tempo e tudo mais. Então, eu tenho um deslocamento aí dessa curva. Então, estou considerando estou sendo um pouco bem tranquilo aqui na minha consideração de taxa. Quando eu começo a aumentar isso, eu tendo a deslocar ainda mais. A gente sabe que quando eu preciso de um equipamento novo, né, como uma parte avulsa do meu sistema, eu tenho um custo ainda maior de aquisição se eu não tiver coberto por uma garantia, né? Então, eu tenho um deslocamento dessa curva aí em mais de 16 meses, tá? E deixando um pouquinho mais, né, mais triste essa curva aí, mais complicada, né? Eu desloco em 50 meses, considerando uma taxa de 2% ao mês. Então, isso é uma realidade, né? Essa taxa é uma realidade e a gente vê que o Brasil, infelizmente, se comporta dessa forma e é uma tendência dessa taxa ser cada vez maior, tá? Então, pelo simples fato de eu não prever um valor agregado aí no meu sistema de manutenção ou de operacionalização do meu sistema, eu tenho um deslocamento do meu payback e isso realmente afeta e inviabiliza o projeto, tá? Por que eu trouxe tudo isso para mostrar para vocês, tá? Porque um dos fatores principais na operação de um sistema fotovoltaico, tratando-se de inversor, é realmente a temperatura de operação dele,
né? O estresse de componentes eletrônicos, toda a parte de instalação, uma boa verificação de local. E eu trouxe essa curva que é bastante vista por nós lá do time de P&D, que é, né, o fator de aceleração de falhas, né? E aqui a gente está falando de equipamentos eletrônicos, pura e especificamente. Como que eu consigo valorar isso enquanto eu consigo reduzir a taxa de falhas de um possível equipamento meu, né? Então, essa forma que vocês estão vendo aqui é responsável por traçar essa exponencial crescente, né? E que eu consigo mostrar para vocês como uma boa instalação, como uma boa perspectiva de operação pode afetar o meu sistema, né? O meu inversor, o meu cliente, tá? Então, considerando que a gente tem uma operação em 25 graus ali do meu equipamento, meu inversor, eu teria um fator aí, a curva a linha ficou um pouquinho defasada, mas teria um fator 1, tá? A partir do momento que eu vou deslocando isso, e tenho uma operação do meu inversor a 55, 60, 70, 85 graus, e eu multiplico isso por esse fator para reduzir a taxa de vida útil do meu equipamento. Ou seja, em detalhes assim, né, sendo mais objetivo, a 85 graus eu tenho uma redução de vida útil, ou uma taxa de falhas aumentada em 100 vezes aproximadamente, né? E a gente vê que, em alguns casos, nós temos, sim, plantas com inversores operando nesse sentido, tá? A gente sabe que todo o controle do equipamento, ele atua, né? A gente tem o derating, tem tudo mais, porém, o equipamento já está estressado. Isso é um fato, tá? Então, o tempo de resposta também não é imediato, o inversor faz o controle, reduz potência, perde geração de energia. Então, isso tudo afeta o que é o mais importante, que é a ponta, é o cliente esperando que o equipamento, além de produzir o que ele comprou, opere como um bem durável que ele é, né? Então, a gente tem todas essas verificações aí. E isso acaba impactando realmente na curva de payback que a gente comentou, tá? Então, um detalhamento aí para você entender da onde que sai também a parte de estudos lá, que vem dentro do datasheet de inversor, de operação em temperatura ambiente e tal, mas a temperatura ambiente e a temperatura interna do equipamento, ela varia bastante de acordo com todo o processamento de potência, local de instalação e tudo mais, tá? Ali, para explicar a fórmula, então, né, deixar mais claro para vocês, a gente tem esse fator de aceleração, o fator de aceleração, que é essa exponencial, né, que é esse EA, né? Ele é uma média aí de todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem no mercado, normalmente usado 0,7, constante de Boltzmann, e as temperaturas, as variações da operação, que é o que realmente faz traçar essa curva exponencial aí. Então, em miúdos, quanto mais temperatura eu aplicar em cima de um equipamento eletrônico, menos é a vida útil dele, tá? Isso a gente pode deixar claro. Então, o que isso nos traz, né? Para reflexão nossa aí de todo esse quesito de experiência ao cliente, né? Quanto maior a temperatura que um equipamento eletrônico é exposto, maior é a taxa de falhas e o tempo de vida útil do equipamento, né? Menor o tempo de vida útil. Então, uma diferença de temperatura do ambiente de instalação de 25 para 35 graus, eu já aumento em 2,4 vezes a taxa de falhas desse equipamento, né? A possibilidade de gerar uma falha no equipamento, né? De 25 a 45, 5,5 vezes maior. Então, tudo isso é bastante preocupante olhando a médio e longo prazo, né? Por enquanto está tranquilo, está tudo dentro da garantia, tudo ok, e ali na frente, como a gente vai se comportar? Como o meu cliente vai entender que isso aqui não foi previsto ou que ele não tinha conhecimento, né, dessa operação? Então, é muito importante ficar claro e que isso aqui seja rotina de verificação para todas as instalações, para todos os equipamentos, para a área de projetos. A gente está num país tropical, onde a temperatura é elevada. Trabalhar a 25 graus é impossível, né? Impossível. Então, é bastante complicado isso, né? Além disso, uma boa escolha, né, do local de instalação dos equipamentos, né, a ventilação para proporcionar aí uma operação favorável, para fugir da mesmice de que, se está coberto na garantia ou se o equipamento foi testado, eu não vou proporcionar nada a mais para o meu cliente, né?
olhar lá na frente, como eu comentei agora mesmo, para tentar mitigar erros, para tentar melhorar a experiência do cliente final, que engloba uma série de fatores, que eu vou mostrar aqui também, né? O dimensionamento do sistema fotovoltaico, desde a sua origem, impacta 100% nesse fator, né? Onde a gente vê módulos de elevadas correntes, inversor com hardware e software não se aproximando dessa operação normal, né? Ou se aproximando, está defasado tecnicamente, né? Porque, de fato, a energia que é dissipada, ela se transforma em calor, se o inversor não drenar, isso é um fato, né? Já foi comprovado. Então, é bastante importante o entendimento de quais são os fatores que a gente pode colocar aqui. Tá? E isso tudo é o que realmente contempla aí a experiência do cliente, né? O suporte ao cliente já deixa de ser um diferencial e sim trivial, né? É uma coisa que é obrigatória você ter, é importantíssimo você já contemplar isso, né? Então deixa de ser tão fundamental assim, mas ela tem que estar objetiva, tem que ser um pilar dentro da empresa, né? Já deixa de ser um diferencial, e sim uma obrigatoriedade, né? E todas essas outras questões aí, experiência do cliente, né? O marketing, a gestão do produto, que envolve diversas áreas, é multidisciplinar a gestão do produto. Então, pensando em prazos de médio, curto e longo, tá? Então, tudo isso é o que realmente impacta para nós e é o que a gente vê, além dos passivos dos anos, os anos futuros, o que a gente vai encontrar dentro do mercado em termos de qualidade de produto. Tá? Bom, tentei ser sucinto na minha palestra aqui, enfatizar essa questão da qualidade mesmo, né? Da operacionalização, além de um CAPEX inicial, ter um OPEX, que seja destacável aí no setor, tá? E a visão interna de tudo que a gente precisa melhorar para proporcionar um crescimento saudável do nosso setor fotovoltaico. Tá, ok? Obrigado.